João, capítulo 8, versículo 29. Quem está sem Bíblia, encoste junto de um crente, para ler a palavra. Porque a palavra, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. E por ela ser viva, e por ela ser poderosa e eficaz, eu sei que ela vai agir em corações aqui nesta manhã. Amém? Vamos ler, capítulo 8, versículo 29, diz assim: E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre faço a sua vontade, como lhe agrada. Vamos repetir, todos juntos? Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre faço a sua vontade, como lhe agrada. Pai, eis aí a tua palavra. Nos ensina, Espírito Santo, como viver essa vida para te agradar, para agradar ao Pai. Que o Senhor possa estar ministrando nos nossos corações. E que nesse momento eu diminua, papai, para que o Senhor venha falar através de mim. E que as tuas palavras falem profundamente aos nossos corações. Como eu te pedi nessa manhã, Espírito Santo, não sou eu que faço. Eu não tenho poder de nada. Mas assim como um dia o Senhor me resgatou. Um dia, quando eu ouvi a tua voz e entendi, e esse desejo começou a crescer dentro de mim, que a minha vida fosse para te agradar todo dia. E todo dia eu acordo perguntando, aleluia, se eu cumpri aquele dia em todos os direcionamentos para te agradar. Que o Senhor Espírito Santo venha despertar vidas aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, podeis assentar, queridos. A primeira coisa que nós vamos entender no que Jesus estava falando aqui, falou aqui, é que ele sabia o propósito. Jesus sabia quem ele tinha, para que ele tinha vindo. E quem tinha enviado ele? Ele sabia quem era ele. Mas ele diz, ele não me deixou só, olhe para cá. Sabemos que existe uma promessa. E essa promessa, depois que Jesus se ascendeu aos céus, ele disse, eu vou, mas eu não vos deixarei sós. Mas sabe que o que Jesus está falando aqui, não é de uma companhia, não é de uma presença. O que Jesus está falando aqui vai muito mais além. Essa declaração que Jesus está dizendo aqui, é eles dizendo, não é só a presença, não é o mover dele, é a ação dele. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Jesus estava dizendo o porquê. Deus estava com ele, estava dizendo, eu sempre vejo o operar dele na minha vida. Eu sempre vejo o agir dele na minha vida. E ele explica por quê. Porque a vontade, a manifestação do Pai não é feita de qualquer maneira. A manifestação, o agir e o operar de Deus só é feita naquele que agrada a Deus. Aí Jesus disse, por isso, Ele sempre está agindo na minha vida, porque eu sempre faço a vontade dEle. Mas não é só a vontade dEle, eu faço aquilo que Ele se agrada. Vou explicar.
Jesus está dizendo, não adianta só você fazer. Não é só a obra, não é só o falar, não é só o dizer, não é só entender, não, Ele está comigo, ok, Ele está com você, mas Ele está dizendo, Ele sempre está comigo, operando, agindo, se manifestando. Por quê? Porque eu te agrado a Ele. Eu procuro sempre estar agradando a Ele. Aí você vai entender o que Romanos 8:28 diz. Estamos o quê? Certo, convictos que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam. Vai beneficiar todos? Aí você pode dizer, mas eu amo a Deus. Você ama a Deus e por que sua vida não muda? Você ama a Deus e porque vive muitas vezes em altos e baixos. Um dia está alegre, outro dia está triste. Você ama a Deus e porque esse ciclo na sua vida não muda. Será que verdadeiramente nós podemos parar para refletir e dizer, eu vivo uma vida para agradar a Deus? Porque Deus não se alegra só quando você diz, Jesus, eu te amo. Não. Ele diz, muitos me amam só de lábios. Não é só de lábios, mas é uma dedicação de coração. Você pode muito bem estar fazendo a obra, ser líder, ser um levita, ser um obreiro, mas fazer só por fazer. O que Jesus está dizendo, eu tenho prazer de agradar ao Pai, é diferente. Fazer é uma coisa, mas fazer de um jeito que agrade o coração do Pai é diferente. Você não faz só por fazer, você faz de coração, você faz com alegria. É algo de coração que gera dentro de você. É isso que nos traz vida, é isso que nos traz a viver as promessas de Deus. Por quê? Porque existe uma diferença de filhos para servos. Nós aprendemos aqui que Jesus, mesmo sendo filho, ele teve que se submeter, e nisso aí ele foi aperfeiçoado. Mas você sabe que, aperfeiçoado, você sabe que quem faz a obra sem entender, sem o desejo de agradar a Deus, aquilo se torna pesado para ele? Sim ou não? Olhe para cá. Eu não estou falando de amor. Deus nos amou independente do que você faz para Ele. Ele nos amou primeiro, mesmo quando estávamos lá no pecado. Eu quero te dizer, Deus te ama. Deus te ama. Eu tenho 2 filhos. Nada que eles façam vai contribuir para que eu ame mais a eles. Nada. Eles não podem fazer mais nada para eu amar mais a eles. Agora, eles podem fazer para me agradar. Não é porque eu amo a eles que eu vou dizer que eu me alegro com as atitudes dele. Quem está aqui? Eu amo. Mas as atitudes deles, muitas vezes, não me alegram. Quem está entendendo? Então, Jesus diz assim, está declarando isso aqui. Aleluia. Ele sempre faz, ele sempre está operando. Você não via Jesus orar para dizer, Senhor, peraí que eu vou orar para acontecer um milagre. Não, Jesus só agradecia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Jesus multiplicou o pão ali. Ele disse, Senhor, olha quantas pessoas tem aqui. Senhor, Pai, multiplica aqui esse pão. Não. Jesus só agradecia. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre me ouve.
é um nível de relacionamento, é um estilo de vida. Será que Deus tem se alegrado com as suas atitudes? Será que o seu modo de vida tem extraído do coração de Deus alegria ou tristeza? Mateus 3,17, bota aí, meu filho. É o momento. Meu Deus, eu estou sentindo uma presença tão gloriosa do Senhor. Ele está neste lugar. Ele está falando com vidas aqui nesta manhã. Mateus 3,17. É o momento que Jesus está se batizando. Olhe para cá, é quando começa o ministério de Jesus. E ele vai, se submete ali a João Batista, é batizado. E quando ele se levanta das águas, ele vê uma voz dos céus bradando: este é o meu filho amado, e quem muito me agrado. Em outras versões, este é o meu filho que muito me alegro. Quem é pai e mãe aqui? Quantas vezes o seu filho faz algo que enche o seu coração de amor, sim ou não? Quantas vezes o seu filho, eu mesmo, várias vezes meus filhos já se levantou de manhã, quando era pequeno, fazer o café da manhã: mamãe, eu trouxe o café na cama. A alegria que invade o nosso coração, sim ou não? Uma flor, eu peguei uma flor para a senhora. O que é que acontece? O nosso coração invade de alegria. É isso que papai está falando conosco nesta manhã. Eu quero me alegrar com a sua vida. Eu quero que a sua vida seja uma alegria para mim. Nessa passagem, aí você para refletir. O que é que Jesus fez naquele momento para Deus dizer: esse meu filho me alegra? Jesus não tinha nem começado o ministério dele ainda. Jesus não tinha curado ninguém ainda. Não tinha ressuscitado ninguém ainda. Ele começa o ministério dele ali. Então, por que é que naquele exato momento Deus falou só porque ele era filho de Deus? Não. Porque Jesus já vivia na terra há 30 anos. Quantos anos? 30 anos. Então, o andar, o comportamento de Jesus durante 30 anos sobre a terra agradou o coração do Pai. Ele não estava fazendo ministério ainda, mas estava tendo caráter. Ele sabia se relacionar. Ele sabia ser um bom filho com sua mãe Maria e com seu pai terreno José. É por isso que quando Jesus começa o ministério dele, ele vai passando e dizendo: siga-me. Me siga. Ninguém segue quem é mau caráter, quem é mentiroso. Jesus já tinha referência na terra. E para você ter referência e agradar a Deus, você não precisa de dons e nem fazer a obra. A obra é consequência, como já foi falado aqui, de um estilo de vida em Deus. Jesus nos ensinou, aleluia, com a vida cotidiana, porque você não vê. Desde quando Jesus nasceu até o momento do batismo, você não vê Jesus fazer absolutamente nada. Mas Deus abre a boca e diz: ele me agrada. Ele me agrada. Ele me alegra. Aí Jesus está falando, o que nós acabamos de ler. Oh, aquele que me enviou sempre está comigo. Essa certeza você tem que estar. Levanta a mão e diga: eu não estou só. Você não está só. Essa certeza tem que estar. Tem que ter. Mas é diferente. Mas é diferente, aleluia. Ele tinha esse entendimento. Ele está comigo.
E essa certeza eu tenho. Mas Ele só não está comigo. Ele opera em todas as coisas, porque eu sempre estou procurando agradar o coração dEle. Oh, aleluia. Não é só o obedecer. O obedecer é um princípio. Quem está entendendo? Jonas recebe uma ordem de Deus. Relutou no começo, ok. Mas nós vamos ver no capítulo 3... que ele, imediatamente depois que sai da boca do peixe, porque às vezes é assim, às vezes para obedecer tem que ir para a boca do peixe, para as entranhas do inferno, mas mesmo assim sai das entranhas do inferno. No capítulo 3 a Bíblia vai dizer que ele rapidamente resolveu obedecer, e aqui eu faço um parêntese, vai esperar ir para a boca do inferno para obedecer. Mas deixa para lá que isso não é para agora. Mas ele sai da boca do inferno, obedece a Deus, mas não obedece de coração. Ele não agrada a Deus. Ele não foi em espírito e em verdade. Quem está aqui? Por quê? Porque Jonas era doente emocionalmente. Jonas estava doente. E ninguém doente pode agradar a Deus. Quem está entendendo? Romanos 8:8, bote aí, minha filha. Porque quem é doente é carnal. Quem ainda vive guiado pelas suas emoções, vou falar baixinho para todo mundo ouvir e entender. Porque às vezes eu vou me escutar, digo, eu estou falando alto demais, por isso que tem muito sem ouvir. Então eu vou falar bem baixinho. Você não pode agradar a Deus e agradar a sua vida. Não. Não existe como, não existe o equilíbrio. Aí Romanos 8:8 diz o quê? Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Porque quem vive na carne vai estar sempre querendo viver as suas vontades. Jonas queria viver a vontade dele, sabe por quê? Porque ele estava ferido emocionalmente. O povo de Nínive foi um povo que matou a família dele. Era um povo perverso. Era um povo terrível. Aí Deus está dizendo, quem vive na carne, quem vive sendo guiado pelos seus sentimentos, não podem me agradar. Só quem pode me agradar, quem é? Aqueles que vivem em espírito. Ou você vive uma vida agradando a você mesmo, ou vive para agradar a Deus. Não existe o equilíbrio. Futuca seu irmão, diga, não existe o meio termo. Ou a sua vida é para agradar a Deus, ou para agradar a si mesmo. Eu não vou falar nem o diabo. Porque quando você vive a vida para agradar você mesmo, você está agradando o diabo. O que, pastora? Está na Bíblia. Sim ou não? Ninguém pode viver cumprindo os seus desígnios, a tua vontade, a vontade da tua carne. É porque eu sou assim, Gabriela. Não. Aleluia. Paulo está orientando, lá em Tessalonicenses 4:1, bote aí. Paulo exorta, orienta a igreja acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Ele diz assim, olha, a vida do crente é progressiva. Se você agradou hoje, continue agradando, se esmerando mais. Você não pode parar, não é porque você agradou um dia e agora não. Eu vivi a vida toda para agradar a Deus. Ei, Paulo está dizendo, ei, persevere nisso, cresça nisso, avance nisso. Cadê? Botou, minha filha? Tessalônicas 4, versículo 1. Primeira. Aí falei só Tessalônica. Aleluia.
já vos orientei, ou seja, já te alertei de como viver a fim de agradar a Deus. O crente tem que entender o que é viver para agradar a Deus. E a igreja estava de fato caminhando, porque a vida do crente é um caminho. Agora eu vos rogo, eu estou rogando, eu estou implorando, eu estou te encorajando, que nesse sentido, ou seja, de agradar a Deus, se aperfeiçoe cada vez mais. Aí você lembra que nós acabamos de ler aqui em Hebreus, que Jesus, sendo Filho de Deus, foi aperfeiçoado aonde? Nas tribulações. Então, pastora, eu não agrado a Deus só quando está tudo bem. Não, aí é fácil, aí é fácil. É em meio às lutas, é em meio às perseguições, procura-te agradar a Deus. Agora, eu não posso agradar a Deus se eu não conheço a vontade de Deus. Eu não posso agradar a Deus se eu não conheço a vontade de Deus. E a vontade de Deus é clara. Jesus veio para isso. Para que através da vida dele, nós aprendêssemos a conhecer a vontade do Pai. E para viver a vontade do Pai, viver no centro da vontade do Pai, alegrando a Ele, existe um esforço. Tem que se esforçar. Tem que ter um esforço para viver uma vida de louvor. Então, se eu não conheço qual é a vontade de Deus, se eu não conheço Bíblia, se eu não conheço a palavra, eu vou ser guiado por quê? Pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Aí, olha para cá, para o movimento em nome de Jesus. Aí, escuta. Jonas obedeceu, sim. Mas aquilo para Deus só foi vaso de uso. Futuca teu irmão, você quer ser vaso de uso ou de honra? O que Deus estava querendo de Jonas é que ele entendesse a visão dos céus. Que era um povo ali que estava cego. Era um povo que não entendia, que não sabia discernir o certo do errado. Era que Jonas entendesse que ele tinha que ser um instrumento dele para que aquele povo conhecesse a Deus. Mas Deus não queria só que ele fizesse, queria que ele entendesse e tivesse alegria com isso. Mas o ferido não consegue discernir as coisas espirituais. Porque o ferido, o dependente emocional, ele vive no seu eu. É eu. O centro sou eu. Oi, o centro não é você. Você não é o centro. Não é nada sobre você. É sobre Ele em você. Aí a Bíblia vai dizer: olhos não viram, ouvido não ouviu, coração do homem não invadiu, não sentiu aquilo que Deus tem preparado para quem? Para todos? É para aqueles que o amam. Aí você pode dizer: eu amo a Deus. É? Aí o que é que a Bíblia lá em João fala? Aqueles que me amam, é aqueles que me obedecem. Aqueles que permanecem em mim. Aqueles que estão em mim. Aqueles que têm prazer de me agradar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. É você que decide. Não existe meio termos, irmãos. Eu não posso dizer que eu sou do Senhor, que eu vivo para louvor do Senhor e viver para me agradar. Não, eu faço o que eu quero. Eu vou na igreja no dia que eu quero. Ah, não, dia de domingo não estou a fim de ir para a igreja. Você está vivendo a sua vontade. Porque olhe para cá, tudo na minha vida eu pergunto: Pai, é para eu ir? Porque eu entendi
que a minha vida é para agradar a Ele. Quem está aqui? Por mais que pareça que aqui tem que besteira, Senhor, eu posso ir, é da sua vontade que eu esteja naquele ambiente. E isso faz toda a diferença. Você viver uma vida para agradar a Ele. E eu quero te dizer, Ele é Pai. Tire essa imagem da sua cabeça de um Deus carrasco, de um Deus que castiga, que um Deus que fere, que mata. Ei, Deus fere e Deus mata. Mas para os filhos que vivem em obediência a agradar a Ele, aí Ele diz, se prepara, porque tem coisas grandes, tem coisas poderosas te aguardando. Quem está entendendo? Eu não posso viver aquilo que Deus preparou para mim. Se eu quero viver as minhas vontades, 1 Pedro 2, 11, 12, coloca aí. Pedro também falando, amados, exorto-vos como peregrinos e estrangeiros. Ou seja, ele está dizendo, tenha entendimento que vocês não são deste mundo. Coloque aí. Abster-te do quê? Das paixões da carne. Ou seja, das paixões que sempre tentam te escravizar, que batalha contra a alma. 12. Seja exemplar o vosso comportamento entre quem? Entre os gentios. Para que daquilo que falam mal de vós, como se fossem pessoas que vivem praticando o que é mal, ao observarem, ao te analisarem, ao olharem para você, vejam vocês praticando o que é honesto. Observe as suas boas obras, glorifique a Deus no dia em que receberem a sua revelação. Ou seja, é o que Pedro está dizendo, através da sua vida, outros vão só te observar e desejar estar neste lugar que você está. 13. Por causa de quem? Do Senhor. Irmãos, peraí. Deixa eu fazer um parêntese aqui. Por causa de Deus, a gente tem que suportar muitas coisas. Por amor a Deus, quantas coisas já padeci, padeço todo dia. Por amor a Deus, quantas vezes eu tive que botar minha carne no lugar e todo dia tenho que colocar isso. Aí Pedro vai dar direcionamentos em como você viver uma vida para agradar a Deus. Ele começa dizendo, a começar a obediência pela liderança. Não é pelo líder, é por Deus. Aí tem muita gente que está dizendo que está vivendo uma vida para agradar a Deus, mas a língua ferina falando mal de tudo e de todos. Quer que eu te diga algo aqui? Ultimamente, os escândalos estão muitos e a Bíblia diz que é mistério que aconteça. Mas cuidado, porque por causa dos escândalos, tem muitos sendo juízes. E isso tem que ter muito cuidado. O julgamento, porque toda vez que você aponta, toda vez que você julga alguém, está vindo 4 para você. E a sua vida espiritual vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo. Porque você não foi chamado para juiz. Você, muito pelo contrário, nós fomos chamados para quê? Ajudar uns aos outros. É por isso que Jesus disse, congregai-vos. Não deixe de se reunirem como igreja. Por quê? Porque um vai admoestando o outro, fortalecendo o outro, sustentando o outro. Ele não está dizendo, ei, está vendo aquele irmão falho, caído, que pecou, mete o pai, está vendo, está vendo, está vendo. Jesus está dizendo, aleluia, encoraje você, que a sua vida seja um exemplo para aqueles que estão fraquejando. Para aqueles, aleluia, que estão olhando para o homem,
Porque você só olha para o homem quando você ainda é criança, é infantil. Porque quando você é maduro espiritualmente e entendeu que o que você quer é agradar ao Pai, você passa por cima de tudo. Aleluia! Quantos conselhos eu recebi quando o vento soprou lá, onde eu congregava. Você vai ficar aqui? Eu digo, meu Deus, o povo não entende o que é Bíblia. Não compreende o que é Bíblia. Na minha cabeça eu entendia, é para esse momento que eu estou aqui agora. É para esse momento que eu estou aqui agora. Aleluia. Porque é muito fácil criticar. Mas são poucos que dizem assim, olha, conta comigo. Está certo não, mas conte comigo. Conte comigo como? Joelho. Não é contar comigo em apoiar os erros, não. É contar comigo para eu estender a mão. Venha, ainda há jeito, ainda tem solução para esse problema. Deus não nos chamou para juiz. E a igreja ultimamente está pecando. Você entra na rede social, é uma vergonha. Crentes dando opinião, criticando, levantando polêmica. Vai se converter. Vai se converter. Pare de dar opiniões onde ninguém te pediu. Vai ler Bíblia, vai orar, vai botar a cara no pó, não é nas redes sociais, não. Enquanto está falando de tantos aí, como é que está a sua vida? Porque quem está em Cristo não perde tempo em redes sociais, a não ser para proclamar o Evangelho. Às vezes são polêmicas que eu tenho vergonha. Tenho vergonha. Se você está vendo alguém no pecado, vá orar por ele. Pare de ser crítico. Aleluia. Não podemos viver uma vida para agradar a Deus sem conhecer a vontade dEle. E qual é a principal vontade de Deus para a nossa vida? Diga comigo, levante a mão e declare. Santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:1. Sem santificação, ninguém, irmãos, verá. Ninguém vai ver a Deus. É o meio. Não adianta eu dizer que eu agrado a Deus, Deus me ama. Ele te ama. Beleza. Mas já está na hora de você amar a Ele. Porque Ele diz, aqueles que me amam é que fazem a minha vontade. Isso eu vou repetir. Não é só nem fazer, é fazer com gozo, com prazer. Porque toda vez que você faz a vontade do Pai com prazer e com alegria, você recebe a plenitude. Que Jesus disse, eu vim. Vou falar, eu vim. Para que vocês tenham vida. E tenham vida o quê? Em abundância. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus abriu a boca para falar ali de Jesus. Esse é o meu filho que me agrada. Jesus ainda não tinha mostrado nada para ninguém. Então, o que é que a gente vê? Uma característica de Jesus, ele não era ansioso. Agora, olha você e eu no papel de Jesus. Meu Deus, eu nasci para salvar o mundo. E na minha vida cotidiana, carpinteiro, como bom filho ajudando o papai e a mamãe dentro de casa. Ele era o primogênito. E nós conhecemos a história dos hebreus, que o primogênito assumia toda a casa. Então, que filho de excelência Jesus se tornou. Pergunta para filhos, você tem sido filho de excelência? Você tem cumprido o seu papel de filho? Será que seu pai e sua mãe podem abrir a boca aqui na terra e abrir a boca e dizer, eu me alegro com a vida dele, com a vida dela? Se eu não agrado nem a Deus e a Pai da terra, como é que eu vou agradar a Deus?
Será que Jesus tem prazer de entrar na tua casa e dizer assim, eu me alegro de estar na casa da minha filha e do meu filho? Como, pastor? Em ordem e organização. Porque, minha filha, não sei se você sabe, Jesus era tão chique, que as roupas dele teve que ser disputada, de chique que ele era. Você consegue ver um Jesus chique ou um Jesus de mulambo, com a roupa que tira como limpa e veste como, tira como suja e veste como limpa? Ah, meu Deus. Então Jesus não estava se preocupando, ele sabia quem ele era e que o tempo dele ia chegar. Futuca seu irmão, diga, fica tranquilo, que a sua hora vai chegar. Aí Deus diz, que coisa linda esse filho. Ele não vive ansioso, porque olha, ansiedade é pecado. Quem é ansioso não pode agradar a Deus. Jesus chega na casa de Maria e Marta. Maria larga tudo, vai para os pés de Jesus. E Marta trouxe Jesus, mas continuou a mesma vidinha. E porque continuou a mesma vidinha, o problema estava lá na alma dela ainda. Qual era o problema? Ansiedade. Jesus disse, Marta, Marta, tu andas ansiosa por tantas coisas, Marta. Quem é ansioso não pode me agradar. Porque o ansioso vive na carne. Tem que ser na minha hora, como eu quero, do jeito que eu quero. Aí Marta estava lá, Jesus ali. O poder ali. Vocês entendem isso? Estava com ela. Entende isso que estava com ela? Estava dentro da casa dela, estava. Mas você entende que dentro dela estava tudo igual? Vocês entendem que dentro dela estava tudo igual? Aí ela, ó, foi ela que se levantou para ir atrás de Jesus. Trouxe Jesus para dentro de casa. Mas não compreendeu o que é ter uma vida para agradar a Jesus. Maria entendeu. Maria compreendeu que não é o fazer, é o coração estar conectado. Maria entendeu e nos pés dele ali, absorvendo tudo que saía dele. Ela entendeu que é estar ali, aos pés dele, eu creio. Maria ali tocando no colo de Jesus, de cabeça, de boca aberta, dizendo, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Mas Marta estava vivendo na carne, irmão. Estava vivendo na carne. O pensamento dela só era o quê? Eu. Estou cansada, Senhor. O Senhor não está vendo isso não, Senhor? Que a Maria não quer me ajudar aqui, Senhor. Porque quem vive na carne não entende as coisas que é espiritual. Jesus estava ali operando um milagre. Por quê? Porque a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... Maria queria ser liberta. Maria queria conhecer a verdade. Para sair do lugar que ela vivia. Mas Marta achava que estava tudo bom com ela. Eu peguei Jesus. Eu trouxe Jesus para dentro de casa. Mas aqui dentro, tudo igual. E você pode estar aqui perguntando, o que é que eu faço para essa ansiedade sair do meu coração? Aí está pensando que é fazer a obra? Deixa eu dizer algo bonito, bonita. Quando você se precipita para fazer até aquilo que Deus projetou para você, dá em morte. Porque mesmo a unção que eleva é a mesma unção que mata. Tudo no mundo espiritual é muito perigoso. Vou repetir. Tudo o que se levanta para fazer no mundo espiritual, você tem que estar Meu irmão, vem para cá. Jesus teve que esperar 30 anos. Você nasceu ontem, quer ir de frente, brincar com o mundo espiritual? Diga para seu irmão, pare de ansiedade. Vai para os pés de Jesus.
Porque o milagre começa de dentro para... Segunda coisa que nós temos que aprender com Jesus é que nós temos que entender Hebreus 11:6. É que nós não podemos viver uma vida para agradar a Deus sem fé. O que é que a Bíblia diz? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Primeira coisa, não tira não, deixa aí. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí se eu perguntar, quem tem fé aqui? Levanta a mão. Todo mundo levantou a mão. E se eu disser que é mentira? Por quê? Essa fé que Hebreus 11 está falando é uma fé, não é uma fé natural. Essa fé, quando você tem, muda seu estilo de vida. Essa fé que você tem te cura por dentro, te transforma. Essa fé que a Bíblia está falando que é impossível agradar, é você entender o poder de Deus, a grandeza de Deus, o poderio de Deus. Aleluia. Olha para cá. Já estou terminando, mas quem está gostando, diga amém. Davi era um homem de fé. Davi entendeu o poder de Deus. E a fé que tinha nele, mediante as circunstâncias, aleluia, e o tempo, não matou essa fé. Porque ele sabia que a vida dele era para agradar a Deus. Davi tinha um estilo de vida, aonde ele só pensava em agradar a Deus. Não a ele. Davi teve que ser treinado, tipifica Cristo. Mesmo sabendo que ele tinha sido ungido rei, ele esperou o momento dele sentar no trono. Mas olha, ele não esperou confortavelmente no leito dele, da casinha dele, não. Foi em meio a perseguições, a tribulações, é da caverna de Adulão. Mas em todo o tempo, a fé operava dentro dele. Em todo o tempo ele não duvidou. Deus é comigo. Deus está comigo. Em todo o tempo ele viu a manifestação da glória de Deus na vida dele. Porque assim, aqueles que vivem para agradar ao Pai, sempre vai ver a manifestação do poder de Deus. Eu quero já lançar uma palavra profética. Se a sua vida é para agradar a Deus, não importa as circunstâncias que está se levantando, isso aí é para o nome do Senhor ser glorificado. Isso é a verdadeira fé. É independente das circunstâncias. Aí às vezes você recebe um relatório. Eu vou morrer, Deus, por que isso comigo? Cadê a fé? Se está dizendo que é impossível agradar a Deus. E tem mais. Não é só você entender que é impossível agradar a Deus se não tiver fé. É você ter que entender, acreditar que há galardão, que há recompensa chegando para você. Oh meu Deus, se eu pudesse todo mundo entender isso. Então se eu tenho fé, não importa o que eu estou vivendo hoje. Por quê? Porque a minha vida, meu estilo de vida é para agradar a Ele. E eu sei, aleluia, que Ele está agindo em todas as circunstâncias. Para quê? Para me agradar, para eu glorificar o nome dEle. E eu quero te dizer, tem coisas poderosas reservadas para você. Diga, seu irmão, a recompensa para a fé. Agora você quer ver o operar de Deus com esse sofrimento nessa circunstância que está vivendo?
é choro, é dor todo dia. Ei, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, que todos que agiram a fé foram na impossibilidade. Raabe era um povo que não era escolhido por Deus. Era um povo condenado. Era o quê? Condenado. O que estava previsto ali era a morte para todo o povo de Raabe. Mas Raabe entendeu. Veja que ela não foi questionar, dizer, para ainda, a bênção é só para Israel, é? Porque, na verdade, hipoteticamente, era para Israel. Mas ela não deixou isso falar no coração dela. Ela foi muito mais além das circunstâncias. Eu quero saber que é só para Israel, rapaz. Eu quero saber que é só Israel que é povo escolhido. Eu quero acreditar e crer que se esse Deus é tão poderoso, eu quero para mim. Meu Deus. Oh, Jesus. Eu costumo dizer que eu creio em uma outra lista de heróis da fé. Já falei isso aqui, eu creio que o meu nome está lá. Será que o seu vai estar? Eu creio que tem outra lista sendo preparada nos céus. Porque a fé, ela só é manifestada na impossibilidade. Você acreditar que Deus cura quando o seu corpo está perfeito, beleza, todo mundo crê. Meu Deus é tão poderoso que aleluia, que assim continue, amém, glória a Deus. Mas cuidado, viu, viva o princípio, viu. Porque tem gente, querido, que quando a pastora chega aqui e diz, a ordem de Deus é cuidar do corpo, alma e espírito. Aí vem a pastora, negócio de não poder tomar refrigerante, negócio de não poder tomar Coca-Cola, negócio de ter que exercitar o corpo. Aí vem a pastora. Todo princípio que é quebrado, todo princípio que é quebrado tem consequências. Então, vamos vigiar. E vou lhe dizer, não é o diabo, não. Não é o diabo, não. É o diabo do câncer. Tem um diabo chamado câncer. Não. É a ciência sendo multiplicada. É a ciência que está sendo multiplicada e está matando muitos. Sim ou não? As químicas, as indústrias alimentícias, cada vez mais, ganhando dinheiro. E isso tudo é o motivo dessas doenças que estão assolando por aí. Amém? Essa fé, ela é operante. Essa fé é poderosa. Essa fé é o único cordão de ligação entre a igreja e o Pai. Vou repetir, não existe meio maior. Você vê que o escritor de Hebreus está dizendo que é impossível agradar a Deus se não fizer a obra. Ele não está dizendo, é impossível agradar a Deus se não pregar direito, se não louvar direito, não. Se não bateria direito, é impossível sem fé. Quer que eu diga uma coisa? Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, eles querem que a gente creia. Então, se ele já veio, a autoridade que foi ensinada aqui hoje está sobre mim. E eu entendo que eu me autorizo a prosperar, a avançar. Eu vou viver o melhor dessa terra. Porque eu tenho fé. Porque eu vivo para agradar a Ele. Agora, espera ainda. Como eu falei, tem 2 filhos. Amo. E nada o que eles podem fazer pode aumentar meu amor por eles. Agora, quando um deles se levanta para me agradar, aí se eu pudesse eu dava tudo. Quem está aqui? Não é assim, irmãos? Então, Deus está dizendo, aqueles que agradam o Pai, meu Deus, aquele que agrada ao Pai, aqueles que entendem que quer viver a vida para agradar ao Pai,
Irmãos, e quem quer agradar ao Pai, vive na contramão deste mundo. Quem quer agradar ao Pai, todo dia vai ter uma luta na carne. Porque a carne vai dizer, hoje de novo para ir para a igreja, vá não. A carne vai dizer, orar de novo, ore não. Porque orar é fácil, irmão? Orar não é fácil. Quer que eu te diga uma coisa? O corpo, ele é inteligente, a carne ela é inteligente. Quer ver? Quando você demora muito de malhar, para você retornar, é um sacrifício, não é? É a mesma coisa a oração. Quanto menos você ora, mais difícil vai ser você de orar. Quanto mais você se contamina com as coisas do mundo, mais você vai se afastando das coisas do Pai. Aí Pedro está dizendo, pelo amor de Deus, Paulo, procura agradar a Deus. Cada vez mais. Para quê? Para que vocês possam, completando ele diz, para quê? Para que vocês possam viver o quê? O ruim, o desagradável, o imperfeito. Oh, meu Deus. Para que vocês possam viver o bom, o agradável e a perfeita vontade de Deus. Aí quando você não conhece a Deus, chega uma enfermidade, aí abre a boca e diz assim, foi a vontade de Deus, você não conhece a Deus. Aí tem um problema no casamento, foi Deus que quis assim, meu Deus. Aí Deus fica lá, não me conhece. Não conhece quem sou eu. Tudo que Deus tem para nós é bom, é perfeito e é agradável. Mas não querem viver para agradar a Deus. Aí, aparece logo um prato bonito, é um gato, pastora. Não é crente não, mas é uma pessoa de Deus. E só falta mesmo ser crente. Aí depois, está chorando. Não conhece a vontade de Deus. Existe algo preparado de excelência. Jesus chega para Jeremias, diga ao povo, diga, que o que eu tenho preparado para eles é poderoso, que os meus planos para eles são maiores. Os sonhos de Deus para você são maiores do que os seus. Fica de pé, aleluia. Isso foi para Jesus mesmo, foi? Isso é a verdadeira fé. Não importa como esteja a minha vida, eu vou viver a minha vida para agradar a Deus, porque eu sei. Aí essa fé cria um poder dentro de você. Essa fé operante, ela lhe sustenta, te dá força, te dá estrutura. Essa fé te tira do lugar de humilhação e te bota no lugar de honra. Porque todos quantos agrada a Deus, vai viver o tempo de honra. Ou você acha que Jesus entrou em Jerusalém, em cima do jumentinho, não foi falando conosco? Dizendo, eu tenho um tempo de honra para você. Eu tenho um tempo de honra para você. E eu quero falar para alguém aqui que está passando por um período de humilhação. Depois da humilhação, tem honra chegando para você. Você não vai morrer nesta situação. Tem honra chegando para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é imprescindível que aqueles que se aproximam dele creiam que ele é galardoador. Sabe o que é galardoador? Sabe o que é isso? Diga recompensa. Oh, meu Deus. Ele está dizendo, é meu filho?
está passando por lutas, estão perseguindo, estão jogando praga, mas a fé, aleluia, dele em mim, está operando coisas grandes. Eu vou recompensá-lo. Abra a mão. Abra a mão pelos olhos da fé. Eu não sei o que você está passando, mas comece a declarar. Feche os seus olhos. Quando eu fecho os meus olhos para o físico, eu estou olhando para os céus. E já comece a contemplar tudo isso que se levantou na tua vida. Essa luta, aleluia, que você tem passado. Essas humilhações. E Deus está dizendo aqui, comece a ver. E quer que eu diga uma coisa? Sonhe alto, não sonhe pequeno não. Por quê? Porque quanto mais você me conhece e procura me agradar, mais poderoso é o que eu tenho preparado para você. Oh, aleluia, aleluia. Você conseguiu ver pelos olhos da fé isso tanto que te aflige. Deus te dizendo, oh, receba isso no teu espírito. Oh, receba isso no teu espírito. Porque só entende o que eu tenho para dar aqueles que é espiritual. Porque aqueles que vivem em volta às suas dores e seus sentimentos, seus ressentimentos, a sua dependência emocional, não consegue enxergar o que Deus já preparou. Está tudo pronto. Está tudo pronto. E eu declaro uma palavra nesta área, que Satanás está, aleluia, te envergonhando. Eu posso ouvir aqui do meu ouvido palavras de dizendo, é assim que você é crente? Cadê esse Deus que você tanto prega, que você tanto busca? Jesus está dizendo para alguém aqui, eu ouvi, que adianta? Está na igreja direto, não tem outra vida, não se distrai, não vive. Jesus está dizendo, o tempo novo está chegando. O tempo novo está chegando. A promessa está chegando a hora. E pelo Espírito Jesus está dizendo aqui para a igreja, é tempo de restituição. Abra suas mãos para receber. Só está recebendo quem é espiritual. Só está recebendo tudo agora quem é espiritual. Porque pelo Espírito o papai está falando, veja, contemple, contemple, está chegando a hora. Porque eu te amo, porque eu me alegro com a tua vida. Espírito Santo está falando aqui ao coração de algumas pessoas. Oh meu Deus, oh meu Deus, você não vai sair da mesma maneira que você chegou aqui. Porque o teu espírito conectado com Ele está dizendo, contemple agora. Contemple agora. Tudo que já está preparado para você. Contemple agora. Recebe, 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 recebe agora. Recebe o poder de Deus. Recebe visão espiritual. Recebe alegria. Recebe ânimo. Oh, Rabaca, tem bom ânimo, Josué. Você vai herdar. Você vai levar esse povo a herdar, a tomar posse. E tem Josué aqui que Deus está falando. Tenha bom ânimo. Se levanta, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu estou contigo. Comece a se preparar para ver o meu agir, para ver o meu operar. Porque quem vive para agradar a Deus, vê a manifestação da glória dele. Ouça, haja, recebe o haja de Deus agora dentro de você. Nós recebemos, Senhor. Nós podemos sentir a tua boa mão sobre nós. Obrigado, Pai. Você pode dar uma salva de palmas? Aleluia. Glória a Deus. Oh,
Eu oro, Pai, por cada vida aqui neste lugar. Que eles saiam daqui, Senhor, tomando uma atitude. De hoje em diante, eu vou viver para agradar o meu Pai. Amém? Tome essa decisão. E assim você vai ver o que você vai viver. Amém?